Essa não deve ser uma daquelas novidades para os grandes historiadores brasileiros, mas eu achei interessante nesta semana que o meu amigo Luiz Gabriel, lá do canal Sentando a Pua, acabou escavando de arquivos jornalísticos brasileiros, mais especificamente do Diário de Notícias de 11 de setembro de 1945, uma curiosa reportagem que tem pelo título "Participou o Brasil de um acordo secreto com a Gestapo". Tal fato ocorreu antes da guerra e tinha por fim combater o comunismo e outros movimentos perigosos à segurança do Estado. Então vamos entender como é que essa história aí se desenrolou e o Brasil se tornou um parceiro da polícia secreta do Terceiro Reich. Em julho de 1935 ocorreu o 7º Congresso da Internacional Comunista, o Comintern, que foi um órgão criado ainda durante a Revolução Russa, lá de 1917, para fomentar revoluções comunistas pelos diversos países do globo. Esse órgão, durante os anos 20 e 30, tinha membros em praticamente todos os países do mundo e foi o responsável por organizar e financiar muitas tentativas de golpes e implantação de governos comunistas nesses países. Um dos membros do Comitê Executivo da Internacional Comunista era ninguém mais, ninguém menos do que o brasileiro Luiz Carlos Prestes, que após um período de 4 anos na União Soviética, retornou ao Brasil no final de 1934, sendo acompanhado por uma agente do Comintern, a alemã Olga Benário, com quem ele acabou se relacionando. Bom, nesse 7º Congresso do Comintern, essa organização emitiu um comunicado estabelecendo uma nova linha de ação para grupos comunistas. Ao invés de combater todas e quaisquer forças de governos democráticos, eles deveriam agora se aliar às facções de esquerda e centro contra as facções de direita. E inclusive destacou os regimes de inspiração fascista na Alemanha, na Polônia e no Japão como os maiores instigadores do caos contra o governo comunista da União Soviética. Respondendo a essa declaração, no ano seguinte, em 25 de novembro de 1936, Alemanha e Japão assinaram um tratado que ficou conhecido como Pacto Anticomintern. Esse pacto estipulava 2 grandes linhas de ação, sendo a primeira delas o compartilhamento de dados e ações para o combate ao comunismo internacional dentro desses 2 países. E a segunda linha de ação era justamente conversar e convidar outros países a se juntarem a esse pacto. O Pacto Anticomintern também continha um protocolo secreto, que na verdade fazia dele na prática um pacto militar contra a União Soviética, visto que esse país era encarado como principal adversário tanto pelo Terceiro Reich quanto pelo Império do Japão. Diversos países foram convidados a se juntar ao Pacto Anticomintern nos anos seguintes, e o destaque maior foi justamente a adesão da Itália em 1937. O Japão conseguiu inserir Manchukuo, que era na prática um governo fantoche japonês na Manchúria, dentro do pacto em 1939, como também a Espanha do general Francisco Franco, que logo depois de concluir com sucesso a Guerra Civil Espanhola, também se juntou ao pacto naquele mesmo ano. Hitler esperava conseguir a adesão do Reino Unido ao pacto anticomintern, mas o parlamento em Londres rejeitou essa ideia justamente porque via as pretensões expansionistas, principalmente do Japão, como uma grande ameaça às suas colônias asiáticas. Já Portugal, que tinha um regime simpático às potências do eixo, também não assinou o acordo, justamente para não contrariar o Reino Unido, uma nação com a qual os portugueses dividiam a aliança mais antiga do mundo, assinada em 1386. A Alemanha buscou ativamente trazer o Brasil para dentro do Pacto Anticomintern, mas o governo Vargas recusou esse alinhamento público justamente para não provocar também o Reino Unido e particularmente os Estados Unidos, que apesar de serem também virulentamente anticomunistas, dividiam com os britânicos o mesmo sentimento de alerta contra as expansões japonesas no Pacífico. Mas em novembro de 1935, o Brasil havia sofrido uma tentativa de golpe comunista que ficou conhecida como Intentona Comunista. Apesar de ter conseguido implantar um regime comunista provisório em Natal durante 3 dias, a Intentona Comunista falhou em todos os seus outros focos e o governo Vargas perseguiu duramente os envolvidos durante os meses seguintes.
Na cabeça dessa perseguição estava o chefe da polícia política de Vargas, o Filinto Müller, que recebeu uma carta de Heinrich Himmler elogiando-o pela supressão do comunismo no Brasil. Himmler então convidou Müller para ir à Alemanha conhecer de perto os esforços da Gestapo na supressão às atividades comunistas. E no começo de 1937, Müller enviou como seu representante o capitão Afonso Henrique de Miranda Correia, que fez um estágio na Gestapo e conheceu todos os procedimentos de segurança e inteligência realizados por aquela organização. Uma curiosidade para vocês, o tenente-coronel Afonso de Miranda Correia integrou a Força Expedicionária Brasileira dentro da artilharia divisionária nos campos de batalha da Itália entre 1944 e 1945. A polícia política do regime Vargas não tinha essa proximidade somente com a Gestapo, tendo se beneficiado também de suas ótimas relações com o serviço de inteligência britânico, o MI6, e também com o FBI norte-americano, todos alinhados no combate ao comunismo internacional. E é justamente aí, nesses anos entre 1937 e 1939, que teria ocorrido a assinatura desta cooperação secreta entre a polícia política do Brasil e a Gestapo alemã. Continuando aqui na matéria do jornal, ela diz que um relatório descoberto há pouco entre os arquivos da Gestapo veio revelar a existência, antes da guerra, de um acordo secreto entre a Geheime Staatspolizei, a Gestapo de Himmler, e a polícia política de vários países com o fim de combater o comunismo e outros movimentos perigosos à segurança do Estado. Tal relatório cita nominalmente 13 países como signatários deste acordo secreto: Brasil, Polônia, Iugoslávia, Bélgica, Holanda, Grécia, Itália, Japão, Bulgária, Finlândia, Hungria, Portugal e Espanha. O documento traz a assinatura de Reinhard Heydrich, o enforcador, e está dirigido ao Marechal Göring na sua qualidade de Premier da Prússia, velando a existência dessa operação policial internacional que abrangia 3 continentes pouco antes da irrupção da guerra na Europa. Heydrich, posteriormente assassinado pelos patriotas tchecos, desempenhava naquela ocasião funções de chefe da Sicherheitspolizei, isso é, a Polícia de Segurança, uma das principais divisões da Geheime Staatspolizei, Gestapo. Bom, eu não tive acesso a este documento original, mas como você confere nesta matéria, foi feito um esforço muito grande por parte do SD de Reinhard Heydrich de alinhar, mesmo que não publicamente, as polícias secretas de todos esses países no combate às ações do Comintern. O mesmo documento diria também que conversações adiantadas estariam em curso com as polícias políticas do Uruguai e também da Argentina. Essa cooperação potencialmente pode ter durado até o alinhamento completo do Brasil com os Estados Unidos no fim de 1941, e certamente esse compartilhamento de inteligência levou a um sucesso maior na supressão das células comunistas aqui no território brasileiro. Mas em 1943, o próprio Joseph Stalin extinguiu o Comintern justamente para não provocar seus novos aliados Estados Unidos e Império Britânico durante o auge da cooperação militar entre esses países na Segunda Guerra Mundial. E aí, você já conhecia essa história? Se não, gostou de ficar sabendo? Conta pra gente aqui na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve na Sala de Guerra pra não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.